Aleluia. Diga de novo, eu fui chamado para a oração. Sabe, queridos, toda ação divina, toda intervenção, todo milagre, todo mover de Deus. E se a gente for parar para olhar no nosso âmbito aqui hoje, vivendo, talvez alguns anos atrás, sobre alguns avivalistas, alguns movimentos pentecostais. Opa, quase que saiu. E a gente vê que diante de tudo isso, antecipadamente havia oração. O povo estava escravo lá no Egito e já havia 400 anos e eles começaram a fazer o quê? A orar, clamar a Deus, porque eles já não aguentavam mais aquela situação. E diante da oração daquele povo, Deus preparou e levantou um libertador que foi Moisés. Não foi assim? O povo começou a reclamar, estava cansado de carregar pedra, de apanhar. E daí Deus levantou Moisés para poder libertar o seu povo. Tempos e muito tempos depois, o povo novamente foi levado como escravo lá para a Babilônia. Lembra lá? Livro de Daniel. Foram para lá, ficaram lá por muito e muito tempo. E lá no capítulo 9 você vai ver que Daniel estava lendo as escrituras e daí ele viu que o profeta Ezequiel tinha escrito sobre o tempo que eles ficariam lá. E aí ele teve um start, opa, esse tempo acabou. Pelo que está escrito aqui, na palavra de Deus, nas escrituras, esse tempo acabou. Daniel ficou lá de braço cruzado? Não, diga, Daniel foi orar. E diante da oração de Daniel, o povo saiu da Babilônia. Interessante, né? Sempre antecedeu uma oração. Sempre coisas foram geradas através da oração. E sabe, queridos, eu não sei você, mas o mundo aí fica com uma expectativa da virada do ano. Mas sabe que a virada na nossa vida pode ser hoje? A gente não está ligado a um calendário natural. Nós estamos ligados totalmente ao tempo de Deus e Deus não está ligado com isso. Mas de repente está precisando só de uma oração nossa para algo começar a acontecer. De repente está precisando só de uma disposição, uma intenção, algo mais focado, intencional mesmo, fervoroso, para que a gente ore e mude um cenário. Sabe, quando tudo começou lá no princípio, em Gênesis, quando Deus olhou para a terra e viu que ela estava sem forma e vazia. Deus, através da sua palavra, ele gerou algo. Mas sabe que já existia algo já prestes a acontecer, esperando só um comando? A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, não é isso? Essa palavra pairava quer dizer chocar. Estava ali, ó, chocando, por cima, esperando um comando, uma palavra para começar a agir. Quantos nascidos de novo tem aqui? Sabe que o Espírito Santo está aí? Ele não está mais pairando, ele hoje habita em você. E de repente ele está só esperando uma palavra sua para fazer algo acontecer. E essa palavra pode ser saltada e lembrada por ele mesmo no seu momento de oração. Não deixe o Espírito Santo ocioso. Ele é operante. Ele está na expectativa de que você libere algo, de que você faça como Daniel, medite nas Escrituras, leia as Escrituras e procure saber aquilo que é de direito seu para acontecer. Amém? Aleluia! Sabe, queridos, a gente não deve ficar com a expectativa de como será o 2025. Se você parar, buscar, clamar, o Senhor pode te revelar. Ele vai falar exatamente o que pode acontecer com você no próximo ano. Deus, ele não está interessado em te esconder nada. Muito pelo contrário. Ele se fez querer conhecido através de Jesus. Jesus foi a expressão exata de Deus. Por que ele omitiria de você algo? Não tem motivo. De repente, é exatamente nós que estamos
sendo omissos em procurar saber o que Ele tem para nós. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 13:13. Te falei a versão, né, Jara? Aleluia. Sabe, queridos, o sacrifício de Jesus, ele nos dá uma salvação, amém? Mas, acima de tudo, nós temos uma comunhão resgatada. Um relacionamento, um acesso livre. Não tem mais uma barreira. O que foi perdido lá no Jardim do Éden, além o principal, porque Deus, ele entregou o domínio a Adão, mas quando Deus percebeu que Adão não estava na posição, ele procurou, foi por Adão. Adão, onde você está? Ele não perguntou, Adão, o que você está fazendo? Não, ele perguntou onde ele estava. Ele queria era a pessoa de Adão, ele queria era o homem, a criação dele. Sabe, Deus hoje, ele quer eu e você para um relacionamento, acima de qualquer coisa. Não é sobre só o que Ele pode nos dar. É sobre exatamente o que nós somos com Ele. Somos amigos, somos filhos. Segundo Coríntios 13:13 diz assim. Já vai colocar aqui, então não vou nem abrir aqui não. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. A graça é boa? Amém. Glória a Deus pela graça. E o amor de Deus, incomparável. E a comunhão do Espírito Santo, sejam todos com vocês. Essa palavra comunhão aí, ela significa koinonia no grego. E essa palavra aí, ela vai abranger 4 coisas. Primeira, associação, intimidade, companheirismo e responsabilidade. E eu quero falar sobre essa responsabilidade. A responsabilidade é minha. Sabe por que a responsabilidade de reatar essa comunhão, Jesus veio e fez por nós. Agora, de mantê-la é minha e sua, querido. É minha e sua. O nosso momento de oração não pode ser somente um momento de protocolo. Isso é coisa de gente religiosa. E nós já não estamos mais nesse nível. Nós já saímos dessa posição. Hoje o nosso relacionamento é para uma intimidade. Diga intimidade. Intimidade. Intimidade, ela não acontece em lugar público. Você concorda comigo? Tem coisas íntimas que a gente não faz. Aliás, nada do que é íntimo você faz em público. Nada do que é íntimo você faz em público. Todo mundo tem um quarto aqui? Glória a Deus. É lá que é a sua intimidade. Se você não tem, procure um ambiente. Se você acha que o quarto não é conveniente, procure um ambiente. Mas tem que ter um ambiente de intimidade. O nosso orar sem cessar, o nosso orar em línguas em todo o tempo, o nosso momento de estar ali meditando na palavra, confessando, glória a Deus por isso. E está tudo certo. Mas existe um momento que é só você e Deus. Assim como os casais têm um momento que é só o marido e a mulher, tira até os filhos. Tem que ter esse momento da noiva com o noivo. Você é a igreja? Então tem que ter o seu momento com o seu noivo. Até de preparo para as bodas. O que você tem que preparar com o seu noivo? Sabe, muitas coisas não podem estar rompendo. E coisas não podem estar... cenários não podem estar sendo mudados por conta da negligência desse tempo de oração, desse tempo de consagração, desse tempo de parar e ouvir, desse tempo de apresentar aquilo que está no seu coração, de você perguntar. É comunhão, é conversa, é falar e ouvir, é perguntar, é responder. Querido, eu não sei se você tem a noção dessa grandeza, desse acesso, mas eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos e caia isso como uma chave na vida de vocês, nas nossas vidas, para que a gente tenha um próximo ano, um próximo amanhã,
totalmente diferente, totalmente abundante, assim como a palavra nos garante que vai ser, que os nossos dias, né, serão como a luz da aurora, que vai brilhar cada dia mais. Então, aquilo que não brilhou esse ano não está limitado porque já perdeu o tempo. Não, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas, de repente, está faltando uma ação minha e sua. E um momento de oração pode te dar uma instrução. Sabe por que a oração ela abre portas? Diga, porque ela é a chave. Homens do Antigo Testamento não tinham a presença do Espírito como nós temos hoje. E Elias orou para que não houvesse chuva durante 3 anos. Não foi assim? E depois ele orou para que chovesse. Nós, com o poder do Espírito, pairado, porque ele já está aqui, não está pairando, não está andando, movimentando sobre as águas, não, ele está pairado, chocando aqui. Mas chocando o quê? Que voz de comando que ele está esperando? Da minha boca e da sua boca. Porque a oração, ela não é mental. Precisa ter uma voz. Se oração é comunhão, é uma conversa, como é que 2 pessoas conversam? Até os nossos irmãos, eles usam sinais, uma maneira de se comunicar, que são surdos, né? Surdos mudos, eles usam uma maneira de se comunicar. Nós que falamos temos que usar a ferramenta que nós temos, diga a minha boca. Então não dá para ficar só no pensamento. Ah, mas eu estou orando aqui. Não. Como? Você está meditando, você está pensando em algo, você está ruminando algo. Agora orar, você vai ter que verbalizar, você vai ter que falar. E de repente a gente precisa aprender essas coisas, simples, mas necessárias. Amém? Sabe, queridos, eu não sei se você teve a oportunidade, mas hoje pela manhã a ministração sobrenatural. E o nosso pastor nos ensinou, falou que tudo está feito em Deus, mas de repente a gente não está recebendo. E de repente você não está recebendo porque não está ouvindo. E o seu momento de oração vai ser de receber aquilo que Ele tem para você. As coisas no mundo, elas vêm sufocando, assim como a parábola lá da semente fala, do semeador, né? Que para mim fala mais da terra, da semente, mas do semeador. O que sufoca as coisas do dia a dia. De repente o nosso dia a dia é tão corrido, a gente acorda em cima da hora, tem que fazer isso, está com a agenda cheia, que a gente vai dirigindo, orando, tá tudo bem, a gente vai se arrumando, vai orando, vai fazendo as coisas, vai conversando com Deus, talvez vai orando em línguas e tá tudo certo, mas o momento da intimidade fica para lá. E quantos aqui sabem os casados? Se você falhar na intimidade, seu casamento está indo por água abaixo. Se você falar na intimidade com aquele que você tem que ter a primazia da sua vida, eu não sei como é que vai ser. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, queridos, a palavra também diz em Isaías 1,19, se a gente quiser e ouvir. Agora eu só posso ouvir quando eu estou falando com alguém, conversando. Não é assim? A gente vai comer o melhor dessa terra. O melhor está aí. Diga, é para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O tempo de oração é um tempo de instrução. O momento de oração é um momento de rendição. A nossa comunhão, através da nossa oração, é a legalidade para uma intervenção e manifestação de tudo que já está pronto aqui na terra. Está tudo pronto. Mas de repente, porque você não tem orado, as coisas ainda não têm se manifestado. Ah, mas como assim, Rafaela? Porque precisa de uma legalidade. E diga, e eu tenho a autoridade para abrir as portas do céu na minha vida. Essa autoridade é minha e sua. Circunstâncias podem ser mudadas, situações podem ser revertidas, quadros podem ser mudados.
diante de uma oração, diante de um posicionamento, diante de uma disciplina, uma vida disciplinada. Quantos aqui sabem, se eu começar uma reeducação alimentar e de repente daqui 2 meses eu parar, o que vai acontecer com o resultado que eu tive dos 2 meses que eu fiz? Eu vou perder. Não é assim, pastor? Eu vou perder. Tudo que eu já comecei a fazer. É preciso disciplina, diligência, constância, intenção de todos os dias, de todo o tempo. Queridos, não importa, não estou trazendo condenação, julgamento, mas não importa como você vai começar, importa que você comece. Nós ouvimos muito de uma ministra poderosa, uma mulher de Deus, Sheila Lacerda. Nós tivemos o privilégio de ter aula com ela sobre oração. E ela, eu nem imaginava. E eu falava, como essa mulher é tão assim, né? Ela falou, eu tinha dificuldade de orar, tirar um tempo. Mas comece, que seja com 5 minutos, mas comece. Se você tem 5 minutos do seu dia, tire 5 minutos do seu dia. Se você tem 1 minuto, marque no cronômetro, 1 minuto, mas seja disciplinado e faça 1 minuto. Mantenha essa aliança, mantenha esse compromisso com aquele que vai trazer para você as revelações, os próximos passos, as conexões, as direções, o sim e o não, para que você seja assertivo. Sabe, eu não quero terminar 2025 da mesma maneira que eu estou terminando 2024, eu quero estar bem melhor. E só quem sabe o meu amanhã é Ele. Só quem vai me guiar é Ele. Quem vai poder me instruir, diga, é Ele. Então, querido, você tem que gastar tempo, é com Ele. Você tem que investir tempo, é com Ele. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Coloque aí para nós, por favor, 1 Coríntios 2:9. Aleluia. O tempo de oração é um tempo onde você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo. Você vai investir para que você não perca tempo. 2:9, tá aí? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Sabe, queridos, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Você ama a Deus? Talvez tem coisas aí que você nem imagina, que nem ainda nasceu no seu coração, que de repente chegou. Você não estava nem desejando, mas chega. Porque os seus olhos, os seus ouvidos nem penetrou no seu coração, mas Deus já tinha preparado para você. São coisas grandes, preciosas, maravilhosas, porque você é filho, nós somos filhos, e é isso que Deus tem para nós. Só que aonde que isso vai acontecer? Segue aí, por favor. Mas Deus nos revelou por onde? Não é pelo Instagram, não é pelo Netflix, não é porque você fica lá no TikTok, não é de repente pelo tempo de conversa, não, é pelo Espírito. E o Espírito, ele revela ao Espírito, é uma intimidade do Espírito de Deus que habita no seu Espírito conversando, tendo intimidade. Coisas que são segredos só fala na intimidade. Não é assim? Tem coisas que a gente não fala em público, tem coisas que a gente não fala com todos os amigos, não fala com todos os irmãos, tem coisas que são pessoas específicas. E tem coisas que o Espírito de Deus quer revelar ao seu Espírito para que você ore, coopere, haja, sabe? Para quê? Para que você seja bem-sucedido. Diga, o benefício é meu. Não é de Deus, querido. É nosso. É nosso, e muitas vezes a gente se torna negligente. Terminamos de ler? Porque o Espírito a todas as coisas prescruta e até mesmo as profundezas de Deus. Sabe, a gente precisa ter a disciplina de buscar em Deus. Porque eu posso dizer para você aqui hoje, Carlene, o seu futuro é glorioso. Pronto, ela deu um aleluia. Mas tá, e aí? Glorioso onde? Senhor, eu recebi uma palavra, meu futuro é glorioso. Como? A palavra diz que eu sou bem-sucedida, tudo que eu toco prospera. Então, o que eu tenho que tocar para prosperar? Quem vai revelar? Deus. Aonde? Na intimidade.
Sabe, queridos, hoje em nome de Jesus há uma mudança de rota. Hoje em nome de Jesus há uma libertação de distrações. E você e eu estaremos sendo voltados a uma disciplina, a uma diligência, sabe? A um compromisso. Aquilo que é precioso para nós, que é a nossa comunhão com Ele. Sabe, queridos, dá resultado. Dá resultado. Oração dá resultado. Oração, ela muda decretos, não é, amiga? Oração muda decretos. Oração muda diagnóstico. Oração muda resultado. Oração muda situação financeira. Oração muda, queridos. Uma vida de obediência e comunhão com o Senhor não tem como dar errado. E eu sei que o seu ano vai ser glorioso. Eu sei que o seu ano vai ser poderoso, porque você vai estar recebendo do próprio Deus inspiração, palavras-chave, instruções para como você vai se mover nesse próximo ano. E o seu próximo ano pode começar hoje, quando você tirar 5 minutos para fazer uma oração em outras línguas. E pedir, pai, eu vou orar aqui em outras línguas, eu não sei nem o que o Senhor quer que aconteça, mas eu vou orar em outras línguas, o Senhor vai me trazer instrução, o Senhor vai me trazer a revelação do que eu estou orando. E eu estou aqui comprometida em obedecer. Sabe, queridos, Jesus orava, amém? Agora eu fico lendo os evangelhos, eu não sei vocês, mas eu fico imaginando aquele povo que era coxo andando, o cego vendo. E ele ensinando, e o povo maravilhado, querendo aprender a palavra. E falou, meu Deus, de onde ele tirou essa revelação? Ele leu essa escritura, como é que foi esse negócio? Rapaz, esse menino cego de nascença e agora está vendo, como é que aconteceu isso? Eu já fico imaginando a cena. Mas sabe que diante de tudo isso que aconteceu, esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas, em todo o evangelho, a única coisa que eu vi que os discípulos pediram para aprender foi a orar. Isso me diz que tudo que aconteceu tinha um pulo do gato. Porque a Bíblia diz que antes de tudo Jesus orava e depois de tudo ele se retirava para orar. Mestre, mas a multidão está lá fora. Eu vou orar. Até aqueles que eram para que, os homens, os 12 que eram para ser associados a ele, que ele ia treinar e ensinar, ele foi orar para saber quem era. Quantos negócios, quantas coisas a gente faz e de repente nem pergunta. Com quem estamos nos associando? Lembra lá da koinonia? Uma delas é a associação. Está associado com o Espírito. Para ele te trazer associações, para ele manifestar. Sabe quantas coisas a gente vai tendo como resposta imediata e vamos fazendo no supetão. Vou meter o pé mesmo e bora. Vai dar certo. Mas de repente faltou só uma pergunta. O Espírito Santo é para fazer? É agora? É assim? E quando a gente não ora para instruções de como agir, você vai ter que orar pelas consequências. E de repente vai ser muito pior. Porque vai ter que orar pela graça, pela força, para você suportar aquilo por um erro que cometeu. Diga, isso não é para mim. Os filhos de Deus, queridos, são guiados pelo Espírito. E na oração você vai receber a instrução para como você deve agir. Somos indesculpáveis. 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 Não dá mais para errar. Sabem, jovens, vocês não precisam perder tempo procurando qual é a faculdade que vai dar maior renda, maior salário. O que está bombando no mercado? Não. Você precisa gastar 5 minutos do seu dia, todos os dias, fazendo a mesma pergunta, até que tenha a resposta. Onde eu vou trabalhar? O que o Senhor quer que eu faça? E de repente o Senhor vai dizer, você vai produzir arte gráfica. E você vai se tornar um designer de excelência, reconhecido, promovido por ter obedecido uma instrução do Senhor. Porque não tem a ver com a sua capacidade natural, tem a ver com a sua obediência ao sobrenatural. Muitas vezes a gente perde tempo buscando as coisas para ser bem-sucedido e não perde tempo
Na verdade, não é. Acha que está perdendo tempo, mas na verdade você não gasta o seu tempo para poder perguntar àquele que sabe de todas as coisas. E é tempo disso mudar a nossa vida. Diga isso hoje. Acabou. Sabe, queridos, vida de oração é uma marca de quem nasceu de novo. Todos nascidos de novo aqui? Quando Saulo ele teve um encontro com Jesus lá em Atos, ele ficou cego, né? Ele não pôde ver, e aí ele foi para a casa de Judas, e lá ele ficou orando. Abre aí, por favor. Atos, vamos ver aqui, Atos 9, se eu não me engano. E sabe que tinha um outro discípulo, em Damasco também, Atos 9, 11, Ananias. E Ananias ouviu a voz de Deus e falou, você vai lá na rua direita e você vai lá, vai encontrar Saulo, que é conhecido por Tarso, apelidado de Tarso. E ele falou, Senhor, você sabe quem ele é. Ele era aquele perseguidor que está matando os cristãos. Tipo assim, você tem certeza? Você não está errado, não? E aí ele fala assim, colocou aí? 9, 11. Cadê? 9, 11. Perdi. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E tinha acabado de ter um encontro com Jesus. E o que ele já foi fazer? Orar. Ele estava orando. Eu acredito que essa palavra-chave, orando, era uma marca registrada de que fazia parte da igreja, que seguia Jesus e que era aquele que tinha tido verdadeiramente um encontro e teria reconhecido quem era, ele era o Cristo, o Salvador. E Ananias se dispôs e foi lá, e todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas sabe, queridos, nós temos que ser reconhecidos como homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que têm comunhão com Deus. Homens e mulheres que dispõem de tempo, que entregam o seu coração. Sabe, homens e mulheres que Jesus é o centro, que não importa o que esteja acontecendo, não importa como está a minha agenda, eu não abro mão desse tempo com aquele que é acima de todas as coisas na minha vida. É tempo de tomar um posicionamento, de a gente da gente não se prostituir com as coisas. Porque a noiva, ela é exclusiva. A igreja não pode e não deve se trocar com coisas que vão roubá-la do noivo. Aleluia, aleluia. Deus está falando. Deus está falando. Aleluia, Pai. Obrigada, Espírito Santo, pela tua inspiração. Sabe, queridos, e muitas vezes você fala assim, mas eu nem sei como orar. Você tem aquele que tem a oração perfeita. Todos revestidos pelo poder, com evidência de orar em outras línguas, essa é a perfeita. Paulo ainda questiona, né? Na primeira carta de Coríntios ele fala, mas e agora? Oraremos quando ele está dando ordem à igreja, né? Organizando algumas coisas. E agora? Como oraremos? No Espírito? Ele fala, ore no Espírito e também em seu idioma. Então, ore em línguas. Não tenho mais o que orar, o que falar. Ore em línguas. Mas não deixe, mesmo que seja na sua intimidade. Pai, hoje aqui eu quero orar a sua vontade perfeita. Ore em línguas. Amém? A gente só não pode perder esse tempo. A oração não é o momento de apresentar o que está acontecendo, mas para gerar o que queremos ver. De repente você está gastando tempo falando do que está acontecendo. Diga, Deus está vendo. Agora ore falando o que você quer que aconteça. E aí quando você desabafa, bota tudo para fora, fala tudo que está acontecendo, quando é para ouvir, já está cansado, já quer dormir, já não quer mais nada, já está atrasado. E aí você perdeu o seu tempo de oração, o seu tempo precioso. Amém? Então hoje
Diga, eu não vou mais perder esse tempo. Aleluia. A falta de progresso em uma área é resultado da ausência de oração. Essa frase nós ouvimos da ministra Sheila Lacerda também, e foi o que me marcou nessa matéria. Se tem uma área da minha vida que não está progredindo, eu sei porque é por falta de oração diante disso. Eu não sei como foi o seu 2024, eu não posso revelar para você como será o seu 2025, mas diante do que Deus tem nos apresentado, eu sei que pode ser muito melhor do que você já tem vivido até hoje, porque a sua vida é só para crescer, avançar e prosperar. Aquilo que Deus tem para a sua vida não era inferior ou menor àquilo que você já viveu ou já imaginou. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para superabundar, para poder te impressionar. Ele é poderoso para fazer você nem imaginar e colocar no seu coração coisas que nem olhos ouviram e nem olhos viram. Agora isso vai precisar de um tempo de qualidade, de um tempo intencional com Ele. Amém? Queridos, eu quero fazer um desafio com você. Deus, Ele criou o mundo em quanto tempo? 6 dias, muito bem. 7 Ele descansou, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo rema. Não, são leitores da Bíblia, é isso mesmo. Faltam quantos dias para a virada do ano? Para a virada natural? Hoje são 22, não é isso? São 9 dias. Você tem quantos dias de crédito ainda? 3 dias, né? 6 dias Deus criou, você tem 3 dias de crédito. O que você não pode gerar dentro desses 9 dias? Com 5 minutos de oração todos os dias. Quem topa esse desafio? Quem topa esse compromisso? Está filmando, né? Veremos testemunhos. Eu ouvirei testemunhos. Eu ouvirei testemunhos de coisas inéditas e inexplicáveis que o Senhor pode fazer. Deus pode fazer. De repente você saiu de casa sem intenção de fazer nada e volta com um presente. Volta com aí, ó, um carro. Tá vendo? Aí, ó, já falaram. Amém. Eu concordo com a chave do apartamento. Há um tempo atrás eu estava ministrando aqui e o Senhor me mostrou uma chuva de chaves. E eu não lembrava mais disso, mas uma irmã que eu fui visitar ontem, ela falou, lembra da chuva de chaves? E eu vou contar o testemunho dela, eu pedi autorização. E ontem eu fui pisar na casa pronta dela. E eu fiquei impactada, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Ela falou, foram 7 meses para construir uma casa. E ela não construiu uma casa, ela construiu a casa. É a casa. É a casa. Em 7 meses. Mas agora me pergunte, como isso foi gerado? Em oração. Até os detalhes do porcelanato, ela falou. Que ela gerou em oração. Ela disse que todos os dias a filha dela falava, mamãe, vamos orar pela casa? Ela, vamos orar. Aí antes de dormir orava, declarava, agradecia. E quando a filha dela ia orar, ela falava, mamãe, eu quero orar por essa área, porque é a que eu mais quero, que era a piscina. Obrigado pela piscina, que vai ser aquecida, e falava todos os detalhes que a mãe estava desejando, que ia ser ecológica, e nananã, e nananã. Como é que está lá a piscina hoje? Ecológica, aquecida, e ela estava lá brincando e toda feliz, experimentando daquilo que foi gerado. O Espírito Santo estava ali, habitando nela, pairado, mas ela decidiu tirar um momento de oração, de intimidade, e apresentar a Deus e ouvir as direções de como iria fazer. Só uma coisa que ela compartilhou que eu achei fantástica, ela foi mobiliar a casa. Mobiliar não, perdão, ela foi fazer os armários, os planejados. Sala, quartos, closet, cozinha, área gourmet. E daí os orçamentos que ela estava fazendo, o mais barato, a média, estava ficando de 139 mil. Diga, 139 mil. E daí ela foi orar, ela falou, Deus, mas é exatamente como eu quero, esses armários, mas eu não consigo pagar, eu não posso pagar, como é que eu vou fazer isso?
E diante de todo o processo da construção da casa, e ela falou, como é que eu vou fazer? Porque o meu salário é limitado. Ela recebe um salário fixo no mês. Mas aí o marido, ele trabalha no comércio. E ela pensou, ele é o provedor. Então, ele tem como movimentar a renda dele. Então, eu vou orar para que Deus multiplique os clientes, para que ele tenha mais dinheiro para a gente poder fazer as coisas que a gente quer. Olha o princípio. E ela começou a orar pelos clientes da loja do esposo. E o que aconteceu? Multiplicou os clientes. Ela disse que só de aterro, só para vocês terem noção do lote, como era, só de aterro foi mais 1 metro de aterro, Carlos. Eu não entendo, mas mais de 1 metro de aterro deve ser muita terra para aterrar, né? Muita terra, eu acho. E ela construiu a casa e declarando esses clientes, chamando esses clientes, confessando. Por quê? Porque o salário dela é limitado. Ela falou, eu sou uma auxiliadora, então o meu salário só vai auxiliar, o que vai multiplicar é o dele. Pegaram aí, né, mulheres? E aí ela fez isso e foi falar do armário planejado. Ela falou, e agora? E daí ela foi orar e ficou, e o Espírito Santo trouxe no coração, e ela comentou com uma pessoa. A pessoa, não, eu vou te indicar um rapaz que ele é comprometido e você vai gostar muito. Ele trabalha tão bem quanto essas empresas aí. E ela falou, então tá bom. Quando ela foi fazer o orçamento, adivinha quanto que ela pagou? 39 mil. R$39 mil. A Rayara estava lá com a gente ontem, a Bia, a casa toda mobiliada. E são lindos os armários planejados. Não é qualquer armário planejado. Não é qualquer MDF. Eu só vi que era MDF porque ela falou que era armário. Porque para mim era tudo mármore, de tão belo, de tão excelente. Queridos, Deus é detalhista. O que você está desejando, em nome de Jesus, apresente em oração. Seja detalhista. Eu quero o rema, Senhor, eu quero fazer o rema. Eu quero fazer, Senhor, eu quero uma casa nova, eu quero um móvel novo, eu quero um carro novo, eu quero uma sinalização do meu chamado, eu quero uma conversão do meu familiar. Seja específico, mas apresente e tenha esse momento de intimidade, para que aquilo que está sendo chocado, pairado, gerado pelo Espírito Santo, ele entre em movimento a seu favor. Porque ele é aquele que executa, ele é aquele que faz, ele é aquele que determina. Mas ele precisa da nossa boca como legalidade para se mover aqui nessa terra. Só um desejo no coração não resolve. Só um sonhar não resolve. Amém? E sabe, queridos, eu pude ver a alegria nos olhos dela. É a nossa irmã Rose, ela serve aqui no diaconato. E quando eu estava orando antes de ir lá para esse momento, e eu falei, Senhor, e veio algo, eu falei, Rose, eu quero te perguntar porque veio algo na minha cabeça, mas eu queria perguntar para tentar entender se era da minha cabeça mesmo, o que foi. E daí eu perguntei para ela, né, Simone, eu falei, quanto tempo você construiu essa casa? Ela disse, 7 meses. A casa está pronta. E ela não teve nenhum atraso de pedreiro, de nada. Foi tudo perfeitamente. 7 meses. E daí foi quando... assim, para mim tinha vindo na minha cabeça, né? Mas eu entendi que era o Espírito Santo falando para me perguntar, em quanto tempo você decidiu começar a servir na igreja? E ela falou, tem exatamente 7 meses. Sabe, queridos, posicionamento e uma vida de intimidade faz você viver aquilo que você nem imagina, porque não era dos planos dela construir essa casa. Ela disse que imaginou, vamos construir a casa, porque eu desejo ter outro filho, então o apartamento não dava. Ela morava aqui no Alegre, no apartamento há muito tempo de aluguel, e ela falou, vamos ver o que vai, vamos construir. Ele falou, vamos, então bora. E esse bora, 7 meses saiu a casa. Mova-se, igreja, mova-se. Mova-se, o Espírito Santo está pronto para fazer infinitamente mais, para poder fazer aquilo que você nem imaginava, para poder te respaldar naquilo que você ainda sonha para daqui a 10 anos. Ele pode te dar agora em 2025. Ele pode antecipar coisas, ele pode acelerar processos, ele pode eximir o tempo, ele pode inibir estações, ele pode acelerar tudo a seu favor.
a nosso favor, por conta de um coração disponível a servi-lo e um coração pronto a gerar essa intimidade com Ele. Diga: Deus não tem filho predileto, mas tem aqueles que conversam mais com Ele e Ele vai saber mais. Sabia? Deus não tem filho predileto, mas quando você para conversar com mais pessoas, né? De repente eu não sei a necessidade da Vivi, eu vou ter que parar para conversar, para tentar entender, e olhe lá se ela vai se abrir. Ou eu vou ficar com uma percepção, mas tem que haver essa intimidade, vai ter que haver essa conversa. Sabe, eu não estou isentando o sobrenatural de Deus, de Deus usar pessoas, profetas, nada disso, mas eu quero te trazer para um nível, e eu quero que vocês me entendam, que é você receber diretamente da parte do Pai. E não tem explicação. Não tem como. Sabe, nós temos aqui todas as terças um culto de oração. E de repente ele é desconsiderado, porque acha que é um tempo que a gente fica aqui. Aqui o que, gente? Fica aqui gerando uma unidade, um povo santo. Lembra lá de Pedro preso? A igreja orava, unânime por um propósito. Quantas coisas já fui testemunha de pegar junto em oração com outras pessoas e ver situações sendo revertidas, quadros sendo mudados, suprimento sendo manifestado por conta de uma unidade. E de repente a gente desconsidera. E aí não sabe porque tem áreas que ainda não está progredindo. Não sabe porque ainda tem familiares. Eu digo por mim, que ainda não estão aqui. Talvez falte esse momento de oração. Esse momento de unidade, de propósito, de se fazer pertencente, de se fazer ali presente. E falar: Deus, eu estou aqui, ó. Eu quero te falar, eu quero te compartilhar. Abre aí Gênesis, por favor. Gênesis. Deus ia acabar lá com Sodoma e Gomorra. E eu acho impressionante isso. Gênesis 18. Vamos ver se é Gênesis 18. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. 18... 16, vamos ler o 16. Deus é bom. Você está aprendendo alguma coisa? Algo vai ser mudado na sua vida? Em nome de Jesus, eu rogo-vos, pois. Capítulo 18, versículo 16. No título da minha Bíblia diz assim: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Ocultarei a Adriano o que eu estou para fazer? Ocultarei ao Aldo o que eu estou para fazer? Ocultarei a você, Marcelo, o que eu estou para fazer? Ocultará de você, Kenny, o que Deus está para fazer? Deus ocultará de você, Cris, aquilo que Ele está para fazer? Evidentemente que não. Deus contou para Abraão o que ele ia fazer com aquela cidade. Diga: Deus não me ocultará nada. Deus não vai ocultar nada de nós. Deus, Ele não quer ocultar nada de nós. Deus, Ele quer revelar os planos dEle. Deus, Ele quer trazer o conhecimento, Ele quer trazer a instrução, Ele quer trazer aquilo que Ele vai fazer com a gente, com aqueles que estão perto, com o nosso chamado, com o nosso propósito. Deus, Ele quer revelar. Agora cabe a nós entrar no quarto, fechar a porta e ouvir intimamente aquilo que Ele tem para mim e para você. Amém? Jeremias 33:3, né? Clame e busque. Clame e busque. Clame e busque. Clame e busque. Ore e busque. Ore até. Busque até. Não cesse. Invoca. E eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas o quê? Grandes e ocultas que você nem sabe. Que não sabes.
mas Ele está pronto para te revelar. Ele está pronto para te revelar. Ei, as próximas chaves Ele está pronto para entregar. E hoje eu tive a notícia, Ele tem um carro novo na área, né, irmão? Glória a Deus! E tem mais chave chegando. Tem mais chave chegando. Tem mais chave chegando. Agora entra no quarto, busca na intimidade de como será. E Deus vai te surpreender. Deus, Ele é poderoso para te surpreender. Você fala, nem estava imaginando ainda que ia ser esse ano. Mas pode ser. Abacuque 2:1. Abacuque 2:1. Vamos lá. Gente, eu gosto de Bíblia sim, tá? Não fica nervoso não, estou procurando. Abacuque 2:1. Já está aí, olha aí. Abacuque 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia. Quem está disposto? Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o quê? O que Deus me dirá. E que resposta eu terei da minha queixa? Você quer saber o que Deus tem para te dizer sobre uma questão? Se põe na posição, querido. Se põe na posição. Vigia, fique ali, até Ele te anunciar, até você ver. Sabe, queridos, a oração ela tem uma conexão com visão. Pedro estava lá na casa dele, de repente ele foi orar e abriu uma visão. Quando ele foi, Deus falou para ele ir para a casa de Ananias, que era um judeu, e depois Pedro teve até que se explicar, porque estava se associando com um judeu, né? Todo tempo de oração, Deus vai te trazer uma revelação. Em todo momento que você se posicionar para orar, a sua visão será aberta. Deus vai te mostrar coisas grandes. Deus vai te mostrar o próximo passo. Deus vai te anunciar coisas. De repente, Deus falou coisas comigo que eu estou vivendo hoje, anos depois. Mas Deus já está anunciando. Deus já quer que você conheça sobre o seu amanhã. Ele não quer te ocultar. Ele não quer te ocultar. Em nome de Jesus, hoje, de tudo que você puder lembrar, Deus não quer segredo comigo. Deus, Ele quer me revelar coisas. Deus, Ele quer me entregar coisas. Deus quer me conectar. Deus quer me dar direção sobre os próximos passos. Eu tenho 9 dias para gerar grandes coisas. Eu tenho 9 dias para mudar as circunstâncias. Eu tenho 9 dias para poder reverter quadros. Eu tenho 9 dias para mudar esse final de ano. Eu tenho 9 dias para poder gerar coisas que serão sustentadas todas pela palavra do seu poder. Assim como Ele vem sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, eu e você temos a mesma autoridade de sustentar. Se um homem na antiga aliança sustentou 3 anos sem chuva, ei, que dirá eu e você, com o poder habitando em nós, com a autoridade que nós temos, com o conhecimento bíblico da palavra, respaldados, firmados na palavra, com o nosso lar alicerçado, fundamentado, o que eu e você não podemos fazer. Não há nada impossível àquele que crê, nada é impossível àquele que possa proferir uma palavra. Ei, eu e você temos essa legalidade, nós temos esse respaldo, nós temos esse acesso, nós podemos gerar. Diga, eu estou pronto para gerar. Aleluia, aleluia, eu creio, meu irmão, que em cada tempo de oração eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cada momento de oração que os meus irmãos tiverem, eles terão revelação e instruções poderosas e assertivas. Não serão confundidos, não serão envergonhados, mas serão assertivos e intencionais em tudo que forem fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Além de receber, eu preciso apresentar. Apresente aquilo que você tem. Senhor, eu só tenho isso hoje. De repente você vai multiplicar o seu azeite e o seu pão por muito e muito tempo, até que, mas vai ter instrução, Sabe, queridos, a sua oração, essa frase eu anotei ali agora que o Senhor me trouxe, a sua oração é uma arma que vai projetar e proteger. Você está pronto para o que Deus vai fazer? A sua oração, ela vai projetar e vai proteger aquilo que você quer, aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem almejado. Quem está comprometido?
Ei, dia 1º eu já quero ver. Eu já ia dizer no WhatsApp. Lá no Telegram, me mandei mensagens. Meu pastor não está aqui. Mas é o Telegram, você me manda mensagem. Já quero ouvir testemunhos. Em 9 dias, muitas coisas podem mudar. Muitas coisas podem acontecer. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Queridos, até aqui foi o que o Senhor trouxe. Olá, que bom que você acompanhou esta poderosa ministração até o final. Eu creio que ela gerou algo aí no seu coração. Caso você ainda não tenha confessado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eu te convido a fazer parte desta família. A palavra de Deus diz, lá na carta de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que se com a boca você confessar e com o coração você crer, você será salvo. Dessa forma, você pode fazer comigo a seguinte oração: Deus, eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz em meu lugar. Creio que Ele ressuscitou para a minha salvação. Creio que Ele é o único caminho que me leva novamente a Ti. Em nome de Jesus, amém. Caso você tenha feito esta oração, eu peço que você clique no link logo abaixo e preencha o formulário que em breve entraremos em contato com você.